Há muitos homens de Deus desalinhados. Irmão, uma coisa desalinhada anda totalmente torta. Uma coisa desalinhada prejudica muitas coisas e quebra outras em volta. Alinhar minha vida espiritual. Porque não adianta eu ter um ministério, ei, pega isso aqui. Não adianta eu ter um ministério se não tiver um alinhamento com Deus. Não adianta eu ter um dom se eu não estou alinhado com o Senhor. Quem está me entendendo? Nada nos separará de ti, Senhor. Nada vai nos separar de ti. Irmãos, é uma luta constante. Se nós não entendermos isso de uma forma definidamente, nós vamos ter sempre uma vida, sabe, de muitos relevos, altos e baixos. E quando eu estou falando isso, não estou dizendo na caminhada, como nós temos, mas na espiritualidade. E a Bíblia está dizendo que nós devemos crescer em conhecimento e graça. Nós temos que ter um crescimento. Hebreus, o autor de Hebreus, ele declara algo assustador, que diz que é impossível aquele que um dia provou dos dons espirituais e agora abandonou, ele diz que é impossível renová-lo. É impossível. O apóstolo Paulo vem inteirando dizendo: admira-me eu que vocês estão passando tão depressa daquilo que foi ensinado. Porque o apóstolo Paulo vai detectando naquela igreja uma frieza espiritual. Um povo que já não está mais queimando ou sedento como um dia teve. Quem está compreendendo até aqui? Porque, irmãos, isso é uma luta constante entre a nossa carne e o espírito. O espírito quer mais do Senhor, mas a carne quer descansar. A carne não quer ser incomodada. Ela quer nos levar para uma zona de conforto. E o que define uma zona de conforto? Tudo aquilo que me dá prazer momentâneo na minha carne. Tudo aquilo que eu não faço, aquilo que eu sei que preciso fazer. Então nós precisamos, sabe, nos levantar, nos posicionar. Na verdade, eu quero falar um pouco sobre isso hoje, novamente. Sobre essa questão de posicionamento. Que você vê muitos hoje dentro da igreja com uma fé, mas uma fé que não está alinhada, desalinhado. Há muitos homens de Deus desalinhados. Irmão, uma coisa desalinhada anda totalmente torta. Uma coisa desalinhada prejudica muitas coisas e quebra outras em volta. Uma coisa desalinhada não encaixa, embora sendo daquele lugar, embora sendo uma promessa sobre aquilo, mas não consegue encaixar, porque precisa ter o alinhamento. A Bíblia nos ensina isso, que os céus e a terra precisam estar alinhada. O Pai, Jesus nos ensina fazendo isso: seja feita a tua vontade, assim no céu como... Vamos, gente, você está aqui, amém? Diga, oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. Os céus, olha isso, seja feita a tua vontade no céu como? Irmãos, isso é o que? Alinhamento. Isso é alinhamento. O que eu preciso primeiramente? Olhe para mim. Alinhar minha vida espiritual. Porque não adianta eu ter um ministério, ei, pega isso aqui. Não adianta eu ter um ministério se não tiver um alinhamento com Deus. Não adianta eu ter um dom se eu não estou alinhado com o Senhor. Quem está me entendendo? Não adianta eu ter um chamado, uma promessa, se eu não estou alinhado com as coisas do Senhor. Irmão, quando você alinha algo com Deus, você não precisa forçar. O Espírito Santo sopra e tu anda e tu vai. Quando as coisas estão alinhadas, irmão, você fala: meu Deus, cadê aquela força que eu colocava tanto? Cadê aquele esforço? Cadê aquele... Eu ficava me matando antes, eu não tinha vida. Eu estava doente. E agora? Agora eu estou bem. Senhor, agora eu estou sentindo amor, eu estou sentindo paz. Jesus, as coisas estão dando certo. Senhor, as coisas estão acontecendo. Senhor,
estou acreditando. É porque o Espírito Santo está te alinhando. A igreja precisa estar alinhada. O povo de Deus precisa estar alinhado. Os obreiros precisam estar alinhados. Do contrário, irmão, nós vamos botar uma força muito grande. Vamos nos cansar rápido. Quem está compreendendo até aqui? Você compreende sim ou não? Desalinhamento, Jesus fala isso claramente em Mateus, se eu não me engano, capítulo 12. Eu estou só citando, eu não sei. E assim, ó, toda coisa dividida, todo reino dividido, desalinhamento, não subsistirá. Porque uma começa a forçar contra a outra. Desalinhamento começa a forçar uma contra a outra. Quem tem carro aqui? Quem tem carro? Quem tem carro? Quem não tem, levanta a mão. Que Jesus te dê carro. E que tu venha dar carona para a pessoa também. Glória a Deus. Amém. Olhe para mim. Você já andou com as rodas desalinhadas? Como é difícil tu manter uma direção? Não, por favor, gente. Por favor, me interage comigo, interage. Cutuca alguém, fala assim, interage com o pastor, vai. E assim, interage com ele, o pastor gosta, fala. Tu já andou com o carro desalinhado? Como é difícil você manter uma direção? Ei, é ou não é? Vou fazer uma pergunta. Está sendo difícil para tu manter direção de muitas coisas na tua vida, tá? Tá? Será que tu não está desalinhado? Eita Deus, meu Deus, Jesus. Como diz o profeta Luiz, eu estou sentindo Jesus neste lugar, hein? Ei, irmão, tá vendo como tá? É para cá, tá desalinhado as coisas. E acontece muita coisa quando tá desalinhado, irmão. O risco de você cair no abismo é muito grande. O risco de você perder o controle é grande demais. E outra, não só você se prejudica, mas todos que estão naquele carro que você está na direção, você coloca a vida deles todos em risco. Ei, alguém tem que pegar isso aqui, em nome de Jesus. Quem são esses? Família, filhos, maridos, netos. Você está compreendendo? Olha o alinhamento. E aquilo que era para durar ano, dura questão de um mês, porque está desalinhado. Estraga rápido. Porque um começa a forçar contra o outro. Casamento não dura, desalinhamento. É um forçando contra o outro, marido contra esposa, esposa contra marido. Empresas não estão durando. Desalinhamento. É um sócio contra o outro. É um dizendo, eu vou puxar a brasa para debaixo da minha sardinha, que você se vire. Eu não consigo imaginar isso. Eu tenho dificuldade porque eu estou vendo apenas um barco. E nesse barco está todo mundo. Só que está um vazamento. Alguém diz, eu não vou tapar porque não é o meu lado. Só que o barco não vai afundar um lado. Ele afunda inteiro. Quem está comigo? Vou falar, eu posso falar? Espírito Santo está tocando, eu posso falar? Não vou consertar porque não foi eu que errei, a esposa diz. Só que não é o lado só do barco que afunda, irmã. Por favor, entenda isso aqui. O marido diz, eu não vou pedir perdão porque não foi eu que errei. Eu não vou fazer nada porque não foi eu que fiz. Quem está compreendendo? Só, irmão, que não é o barco, um lado só do barco que afunda. É o barco todo. Você está compreendendo? Só que o diabo, o mais ilusório, ele cria na mente do ser humano uma ilusão. Não, vou trazer para cá para não forçar muito a igreja. O pastor, ou outro pastor, ou o obreiro, disse, eu não vou fazer nada porque é problema do pastor. Que o pastor que se vire. Só que não vai afundar só um lado do barco.
afunda o barco todo. O barco todo, e você está no barco. E não foi tu que veio, não, foi Jesus que te colocou no barco. Não, vou falar de novo, para tu ver se tu entende. Não é tuas escolhas, eu vou falar de novo, entenda. Não é você que escolhe, não é você que decide, irmão. É um que decide todas as coisas. E uma vez que nós quebramos o mandamento dele, e vamos contra a vontade dele, irmão, nós saímos de um barco e pulamos no outro. Só que quando tu faz isso, tu sabe muito bem o que acontece. Sabe? Irmão, o que eu estou falando aqui é profético. Agarra isso aqui, por favor, que eu quero já até sair daqui já, que o negócio está ficando muito... Quem está me entendendo? Quando você é rebelde. O que é rebeldia? Quando eu me oponho em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O que é rebeldia? Eu disse, não, Senhor, eu sei que isso é difícil, eu sei que o povo é difícil, é por isso que eu não vou, porque é um povo chato e enjoado, eu não vou. Eu não vou. Aí eu pulo para dentro de outro barco. Vou para dentro de outro. Mas Deus me mandou entrar num, eu falei, não, eu vou entrar no outro. Por quê? Porque o outro ninguém me conhece. Eu estou lá de boa, ninguém vai me incomodar. Quem está entendendo? Só que tu vai pensar que está tudo tranquilo. Só que quando tu estiver no meio do mar, vai levantar uma tempestade. E não vai dar outra, irmão. A sorte vai cair sobre você. E vão ter que lançar você no mar. Porque Deus está furioso. Deus está bravo. Quem está compreendendo? Então vamos alinhar. Você está disposto mesmo a ir para o fundo do oceano? Não. Então alinha. Alinha casamento, alinha família. Alinha trabalho. Alinha horário com Jesus, com Deus. Quem está compreendendo? Alinha dia. Está tudo desalinhado, irmão. Estamos às vezes profanando o que é santo. O que é isso? Vou entender. Eu sei que o domingo aqui, 8:30 da manhã, eu tenho um compromisso com Jesus. Não só contigo, com Jesus de estar aqui. Mas aí alguém faz uma festinha e me convida para essa festa. E eu disse, não, eu vou para a festa esse domingo agora, porque eu nunca vou, poxa vida. Agora me chamaram, eu ir. Aí o diabo disse, não é pecado. Não, Deus sabe que tu precisa. Não, Deus te entende, Deus te compreende que tu é fraco. Vai lá. Vai, tu merece, tua carne pede. Profanei o que é santo. Irmão, tem um limite. Olhe para mim. Existe um limite, que esse limite de maneira alguma, de forma alguma, pode ser ultrapassado. Ainda que, vou te falar, tu não vai entender, pastor, só está falando da carne. Então tá bom. Paulo disse aqui, ó. Paulo. Ainda que anjos, presta atenção, a Bíblia. Ainda que anjos desçam do céu. Ainda que venham pastores pregando outro evangelho que não foi o que foi anunciado. É maldito. É maldito. Ainda que anjos preguem, não ouve, porque tem um limite. Tem um limite. Que ninguém pode ultrapassar esse limite. Esse lugar é eu e Deus e ninguém entra e acabou. Eu sou teu pastor, tudo bem, pastor, te respeito, mas aqui é eu, Jesus. Não está compreendendo? Eu vi uma frase minha esposa dizer para minha filha muitos dias atrás, eu nem sei se ela lembra, eu não sei onde ela ouviu. Mas um dia ela pegou minha filha e disse assim, presta atenção. Quando alguém disser que você é isso, não acredite. Ainda que eu diga, não acredite, não é verdade. Nunca deixa ninguém dizer que você é isso. E ela começou a dizer algo para ela diferente. Você é isso, você é isso. E ainda que eu diga que você é, não acredite no que eu estou falando. Porque tem um limite, irmão. Você está compreendendo?
Nós estamos deixando as coisas sem limite. Em forma geral, rasgado que eu estou falando aqui hoje. Sem limite. O pessoal entra onde quer. Não, tem um limite, irmão. Entra na minha... Não, tem um limite. Sou teu pai. Ô pai, te amo. Mas tem um limite até aqui, pai. Ô mãe, te amo. Mas tem um limite aqui também. Ô sogro, tu é um paizão para mim, cara, mas tem um limite aqui. Ô sogra, tu é uma mãe linda, mas tem um limite aqui. Tu não pode entrar porque senão azeda o pé do frango. Azeda legal, cara. Tem um limite aqui. Está compreendendo quem está comigo? Quem está comigo? Por favor. Tudo tem um limite, irmão. Tudo tem o quê? Jesus colocou limite nas águas do mar para não passar, porque senão a coisa o que fica feia. Ou não foi? Ele colocou limite na ciência, no conhecimento. Ele colocou limite. Porque tudo aquilo que não tem limite, irmão, acontece destruição. Quando as coisas passam do limite, acontece destruir. Compreende até aqui? Jesus está alinhando você aqui hoje, hein? Você já viu que alinhar? Alinhar é a mesma coisa de afiar. Você sabe o que é afiar? Você já teve uma faca que não corta, a bicha é ruim para cortar, que tu fica, em vez de cortar, ela amassa, ela serra. Aí o cara diz assim, afia essa faca para mim. Ela foi feita para cortar, só que ela está sem corte. Aí alguém precisa que entenda e afiar aquela faca. Só que no momento que está afiando, está tirando o ferro dela. Para lá. Agora imagina você sendo aquela faca. Você começa a falar, está doendo. Está tirando o grosso. Está doendo, só que está te afiando para você cortar com precisão. Oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu tinha vontade de tu levantar a mão. Fala, glória! Amém, irmão? Tem coisa que está doendo na tua vida esses dias, tá ou não tá? Mas é Jesus te afiando, irmão. Sim. Tem muitos que ele colocou na sua vida que você deu uma patada e correu. Mas tem uns doidos de Jesus que ele coloca na tua vida que não corre não. Você sabia? Tem uns caras da pá virada. Tem uns caras mesmo que são fora da curva, irmão. Jesus coloca do teu lado que muitas vezes bota o dedão na tua cara e diz, ei, ouve que Jesus está mandando te falar. Aí tu fala, agora lascou. Glória a Deus. Jesus está nos afiando, irmão. Vamos cortar com precisão coisas por aí, ó. A glória do Senhor. Amém?